Capítulo 4. A morada subterrânea. No outro dia, assim que Tia Anastácia acendeu o lampião da sala de jantar, o caso da sombra veio novamente a Berlinda. A negra colocou-se entre a luz e a parede e todos puderam ver que a sua sombra havia diminuído de mais um bom pedaço. Veja, sinhá, dizia ela com o beiço pendurado. Estou só com um toco de sombra. Nesse andar acabo sem sombra nenhuma e vai ser uma grande desgraça. Dona Benta pôs os óculos e viu que era isso mesmo. O Visconde ainda não descobriu coisa nenhuma? Estou na pista, respondeu o pequeno Sherlock. Já examinei cuidadosamente o corte e vi que foi feito com tesoura. Ando agora a examinar o fio de todas as tesouras que tem nessa casa. Pela comparação, hei de descobrir com qual delas o rato anda cortando essa sombra. E depois o quê? Perguntou Emília com carinha de santa. Depois veremos. Emília fez um muxoxo e deu uma cuspidinha de desprezo. Vamos, comece, vovó, pediu Narizinho. Estou ansiosa pelo resto da aventura. Dona Benta sentou-se na sua cadeira de pernas cerradas e começou. Pois muito que bem. Daquela grande aventura no Lago das Sereias, os meninos voltaram com alguns arranhões, que o Andy tratou de curar como pôde, com um ótimo unguento de faz de conta. Todos sararam e a vidinha continuou muito feliz na casa de Wendy e na caverna subterrânea que a menina arrumara na perfeição. Essa caverna era uma gruta natural que as águas haviam escavado na pedra. Isso há muitos milhares de anos. Tão velha que tinha barbas brancas no teto ou estalactites. Quem vinha a ser isso? Perguntou Pedrinho. Dona Benta explicou que em muitas cavernas as águas das chuvas se ecoam através da terra que há em cima e pingam do teto. Ao atravessarem a camada de terra, essas águas dissolvem certos calcários, e ao pingarem, esses calcários dissolvidos endurecem outra vez. E com o andar do tempo, formam-se compridas estalactites, que são peduricalhos que descem do teto das cavernas até o chão. Acontece também se formarem no chão, nos pontos onde a água pinga, endurecimentos do mesmo gênero, que se chamam estalagmites. As estalactites descem do teto para o chão e as estalagmites sobem do chão para o teto, até se encontrarem. Dada a explicação, Dona Benta continuou. Naquelas estalactites, os meninos penduravam 1000 coisas. Cesta de apanhar peixes, anzóis, varas, porongas, brinquedos construídos por eles próprios. Bem no centro da caverna existia uma lareira. Que é lareira, vovó? Perguntou o Narizinho. Aqui no Brasil temos o clima quente ou temperado, e por isso não se usam lareiras nas casas. Nos países frios, porém, não existe quem não saiba o que é lareira, porque não existe casa sem lareira, e é o lugar de fazer fogo para o aquecimento da casa. Entre nós, e em todos os países quentes, fogo só há na cozinha, para cozinhar. Nos países frios, além desse fogo da cozinha, há o fogo para aquecer a casa. Mas isso unicamente nos países atrasados. Nos países adiantados, em vez da velha lareira, existe um sistema de canos de vapor quente que percorre todos os quartos e salas por dentro das paredes e os mantém na temperatura que se deseja. Basta, vovó, disse a menina. Continue. Dona Benta continuou. Pois é como eu ia dizendo, a gentilíssima Wendy deixou a caverna um brinco de asseio e ordem. Arranjou para os meninos uma cama larga onde todos se arrumavam muito bem. Também arranjou um berço para o Miguel. Miguel não estava mais em idade de berço, mas o Andy era de opinião de que não pode existir casa sem berço. E como fosse ele um mais criança, teve que apresentar o papel de bebê. Esse berço não passava de uma das cestas de apanhar peixe, arrumada entre 2 estalactites. O Andy não esqueceu nem sequer de sua terrível inimiga, Sininho. Arranjou-lhe num canto um quarto de boneca, fechado de cortinas vermelhas e cheio de lindas coisas minúsculas, próprias para uma fada daquele tamanho. Cadeiras não havia na gruta, mas havia bancos feitos de chapéu de sapo, um para cada menino. O Andy e Peter Pan usavam uma poltrona especial, feita de 2 enormes cabaças recortadas com muito jeito. Ali se sentavam juntinhos, como fazem os papais e as mamães que se querem bem. Certo sábado à noite, estavam todos muito ansiosos à espera de Peter Pan, que saíra pela manhã numa expedição cinegética. Peraí, vovó, berrou Pedrinho. Essa palavra esquisita me deixou tonto. Que vem a ser isso? Coisa das mais simples, meu filho. Cinegético quer dizer relativo à caçada. Expedição cinegética significou mesmo que caçada.
Mas se é tão simples dizer caçada, por que vem a senhora com essa terrível complicação? Observei o Pedrinho, que era inimigo das palavras difíceis. Para você perguntar e eu ler. Ocasião de ensinar uma palavra nova que ninguém aqui saiba. Nesse mundo, Pedrinho, precisamos conhecer a linguagem da gente simples e também a linguagem dos pedantes. Senão os pedantes nos embrulham. E você já aprendeu o que é cinegético. E se em qualquer tempo algum sábio da Grécia quiser tapear você com um cinegético, em vez de abrir a boca como um bobo, você já pode dar uma risadinha de sabidão. Vou aplicar esse cinegético já e já, disse o menino entusiasmado. Que Anastácia, que saíra para ferver a água do chá, vinha entrando. Sabe, tia Anastácia, que amanhã eu vou fazer uma expedição cinegética? A palavra tonteou a negra, fazendo-a piscar 3 vezes. Gine o quê? Gética. Cinegética. Tia Anastácia regalou os olhos sem perceber coisa nenhuma. Depois, voltando para Dona Benta, deixe ele ir, sinhá. Não sei o que é isso, mas coisa boa não há de ser. Não deixe, sinhá. Todos riram-se da pobre preta. Vê, Pedrinho, como é bom saber. Essa mesma carga de espanto você faria se eu ouvisse tal palavra antes da minha explicação. Já agora, em vez de ser bobeado, você bobeia os outros. Está compreendendo a grande vantagem de saber? Chega de gramática, vovó, processou a menina. Vamos às histórias. Os meninos estavam à espera de Peter Pan e depois... Pois é, os meninos estavam à espera de Peter Pan, que saíra à caçada, e em cima da morada subterrânea, Pantera Branca e os vizinhos montavam guarda. Súbito, soou um assobio agudo. Era o sinal de Peter Pan. De longe, já ele anunciava a sua chegada com aquele assobio agudíssimo. Pantera Branca foi ao seu encontro, enquanto os meninos subiam as árvores para vê-lo chegar. Cada vez que Peter Pan vinha de uma de suas excursões, era uma festa para o menininho. Como bom pai, trazia sempre novidades gostosas nos bolsos. Frutas do mato, doces, 1000 coisas. Os meninos rodeavam como ratos rodeiam um saco de milho, e cada qual lhes enfiava a mão nos seus bolsos para pescar o que saísse. Peter Pan entrou na caverna e dirigiu-se para o lado de Wendy. Naquele momento, ocupado em remendar as meias de levemente estragado. Estava linda no seu vestido cor de outono, com um galinho de amora do mato nos cabelos. Narizinho estranhou aquela expressão, cor de outono. Que história é essa, vovó? O outono é uma das estações do ano, mas não me consta que tenha cor. Dona Benta riu-se. Minha filha, a língua está cheia de expressões poéticas. São os poetas que inventam essas coisas tão lindinhas para enfeite da linguagem. O outono é a mais linda de todas as estações nos países frios onde cai neve. Aqui no Brasil ninguém percebe diferença grande entre outono, o verão e o inverno. Na realidade só temos 2 estações, as das águas e as das secas. A vegetação se mostra intensamente verde nas estações das águas e também verde, essas de um verde mais sujo, mais seco na estação da seca, que vai de maio a outubro. Nos países frios não é assim. As 4 estações são perfeitamente definidas. Eu sei, gritou Pedrinho. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Isso mesmo. Na primavera, a vegetação desperta do sono do inverno e brota numa grande alegria de verdes esmeraldinos. Sabe o que é verde esmeraldino? Pedrinho sabia. É a cor verde da esmeralda. Sim, um verde de broto novo, delicado, lindo. Nas laranjeiras, você vê muito bem o verde esmeralda nos brotos novos e vê o verde carregado do verão nas folhas velhas. Pois bem, o verde esmeraldino é o verde da primavera. De modo que se um poeta disser cor de primavera, a gente já sabe que se trata de verde esmeralda. Nesse caso, cor de verão deve ser o verde carregado das copas das laranjeiras. Aí junto o narizinho. Perfeitamente, minha filha. Cor de verão só pode ser verde carregado. E cor de outono, Dona Benta parou. Tinha primeiro de dar uma ideia do que é outono nos países frios. Pensou um bocado e disse: outono é a mais linda, a mais poética estação do ano nos países frios. A vegetação inteirinha muda de cor. Tudo que é verde passa a amarelo ou vermelho. Então fica lindo? Sim, a natureza toda fica com um sonho de beleza. Tudo amarelo e vermelho. A gama inteira dos amarelos e vermelhos. No começo, amarelos e vermelhos muito vivos, novinhos ainda. Depois mais murchos. E por fim os amarelos e vermelhos mortos, embaçados, sujos, porque toda a folharada das árvores vai caminhando para o tom pardo, que é o tom da morte das folhas diante do inverno que se aproxima.
Estão entendendo? Estamos, vovó, responderam os dois meninos. Apesar da sua linguagem elevada, estamos entendendo muito bem. E já se percebemos que o que é cor de outono, acrescentou o Narizinho. O tom de palha, não é isso mesmo? Dona Benta abraçou a sua neta. Isso mesmo, é o tom da palha, da folha murcha, já quase sem cor. Emília meteu o bedelho. Já sei, é cor de burro quando foge. Dona Benta riu-se. E qual é a cor do burro quando foge? Emília. A diabinha não se atrapalhou. É cor de outono. Narizinho, ansiosa pela continuação da história de Peter Pan, pôs fim naquela dança das cores. Cheio de cor, vovó. Continue. Mas Pedrinho, que gostava muito de Amora do Mato, tinha ficado com água na boca e falou de uma ideia que andava em sua cabeça. Fazer uma plantação no pomar de amoras do mato de todas as qualidades. E de framboesas também, vovó. Não dessa framboesa selvagem que é aqui nos morros, mas da europeia. Que acha? Dona Benta achou excelente a ideia e ia começar a fazer uma prelação sobre as framboesas. Narizinho interrompeu. A framboesa agora é a história. Continue. E Dona Benta continuou. Peter Pan contou as novidades de lá fora e pediu notícias de tudo quanto havia acontecido na caverna durante a sua ausência. Depois cantou uma cantiga que o Andy achava a coisa mais linda do mundo, mas só quando cantada por ele. Se outro qualquer cantava, perdia completamente a graça. Enquanto Peter Pan cantava, os meninos brincavam de guerra. As armas eram os travesseiros e o campo de batalha era a cama grande. O resultado da luta foi o mesmo de sempre. Penas por toda parte. Os travesseiros eram de pena. E um trabalhão para o Andy no dia seguinte. O meio de a menina interromper aquelas lutas destruidoras consistia em anunciar uma história nova. Todos sossegavam imediatamente como por encanto. Vinham sentar-se em redor dela, guardando silêncio profundo, e assim ficavam até que o sono os derrubasse. A história daquela noite foi inventada por Andy, que havia esgotado o sortimento das que tinha ouvido de sua mamãe. Era a história de um casal cujos 3 filhos resolveram fugir de casa durante certa noite de inverno. Os pobres pais haviam caído na mais profunda tristeza e nunca mais fecharam as janelas do quarto dos meninos fugiões, na esperança de que por ali mesmo voltassem um dia. Não, Andy, não é assim, disse Peter Pan com ar de certeza. A janela não está aberta à espera de que os 3 meninos voltem. Está fechada porque há um novo bebê lá no quarto. O Andy levou um grande susto. Seria possível que fosse como Peter Pan estava dizendo? Por que diz isso, Peter? Esteve lá? Viu alguma coisa? Não estive, nem vi, mas imagino, porque foi assim que se deu na casa dos meus pais. Depois que lá fugi, fui um dia espiar o meu quarto pela janela e encontrei-a fechadíssima, e dentro, talvez no meu próprio berço, chorava um novo bebê. Por que ele foi dizer aquilo? O Andy e os irmãozinhos ficaram na maior inquietação, apavorados com a ideia de novos bebês dormindo nas suas camas, brincando com seus brinquedos, ouvindo as histórias que eles costumavam ouvir e recebendo os beijos que eles costumavam receber. Oh, isso era horrível. O Andy resolveu voltar para casa imediatamente. Quando declarou essa resolução, a tristeza foi geral. Os meninos perdidos rodeavam com 1000 pedidos para que não os abandonasse. Tinham se acostumado a ter mãe e não suportariam a antiga vida de órfãos. Quem está falando de abandonar vocês? Respondeu Andy. Vão todos comigo, está claro. E toda a vida moraremos juntos lá em casa. Os meninos perdidos, felizes como passarinhos, deram um salto de alegria. Que bom! Que bom! Que bom! Iam ter uma verdadeira mãe, grande e perfeita, como era a senhora Darling. Iam viver numa casa linda e andar como todos os meninos da cidade andam. Viva! Viva o Andy! Gritaram. Só Peter Pan resistiu à tentação. Sentia imensamente perder o Andy e seus irmãozinhos, mas não podia admitir a ideia de voltar ao mundo de onde fugira logo ao nascer. O horrível mundo onde os meninos crescem e viram homens arrões bigodudos e feios. Jamais faria isso. Jamais desertaria a terra do nunca. A terra onde os meninos não crescem. Os outros que fossem. Ele ficaria sozinho. Combinado assim. Começaram todos a aprontar-se. Na maior balbúrdia e gritaria. Cada qual fazia sua trouxinha, pondo nela os brinquedos e as lembranças mais queridas. Bicudo levou um morcego seco que desejava mostrar à senhora Darling. Credo! Exclamou Tia Anastasia, fazendo cara de horror.
Essa ideia é só mesmo de um bicudo. Morcego seco, veja só. Antes morcego seco do que morcego vivo, disse Emília. Eu tenho medo das coisas vivas porque mordem, das secas não. E levemente estragado, que é que levou, dona Benta? Não sei, o livro não diz, mas com certeza levou uma bobagem do mesmo naipe. Um rato seco, por exemplo. Todas as crianças se impressionavam muito com bichos secos. Pedrinho, quando contava apenas 4 anos de idade, apareceu-me um dia na sala de jantar com um horrendo gato seco, que empestou a casa inteira. Lembra-se, Pedrinho? Tia Anastácia lembrava-se muito bem, muito mais que o menino. Continue, vovó, pio o narizinho. Depois de arranjados os presentes para a senhora Darling, Wayne despediu-se de Peter Pan, abraçou e disse com olhos úmidos de lágrimas: minha última recomendação é que você não deixe de tomar seu remédio na hora certa. Veja lá, hein? Referia-se a um remédio que Peter Pan estava tomando para curar essas terríveis ganchadas do Capitão Gancho. Iam partir. Nisso, lhes chegou aos ouvidos um barulho lá fora, bem em cima da caverna subterrânea. Que seria? Os meninos ficaram imóveis, à escuta. Barulho de guerra. Ouviu-se distantemente o choque das armas, o assobio das flechas, o rumor dos tombos, os gritos machucados. Peter Pan compreendeu logo que os piratas haviam assaltado os índios de surpresa. Se os peles vermelhas saírem vencedores, não deixarão de tocar o tantã, disse ele. E ficaram todos atentos, à espera do toque do tantã, sinal de vitória entre os índios. A batalha não durou muito tempo. Como de costume, os peles vermelhas foram completamente derrotados e fugiram como lebres. Mas dentro do subterrâneo, os meninos não podiam saber disso, de modo que continuaram muito atentos à espera do tantã. Afugentados os índios, o Capitão Gancho resolveu aproveitar-se da oportunidade para dar cabo dos meninos naquele mesmo dia. Ele tinha estado uma porção de tempo a escutar pelo chapéu do sapo que servia de chaminé. Peter Pan havia construído outro para a escritura que fora destruído pelo pontapé do pirata, e pôde ouvir uma boa parte da conversa dos meninos, inclusive o pedaço em que Peter Pan falou do tantã. Muito bem, disse consigo o chefe dos piratas. Eles estão à espera do toque do tantã, que é o sinal de triunfo dos índios. Ora, estes fugiram e deixaram o tantã aqui. Que faço eu? Toco o tantã. Os bobinhos lá dentro pensam que Pantera Branca venceu e saem pelos ocos. E eu os apanho um por um. Ótimo! O Capitão Gancho assim pensou e assim fez. Tocou o tantã, tantã, tantã. Assim que aquele amado som chegou aos ouvidos dos meninos, a alegria foi imensa. Puseram-se a pular e a dançar porque era a primeira vez que seus aliados índios venciam os terríveis piratas. Urra! Gritaram todos. Os índios venceram, afinal, podemos sair sem perigo nenhum. E cada qual tomou o caminho de seu oco e foi marinhando por ele acima. Capitão Gancho havia postado 3 piratas na boca de cada oco, de modo que os meninos eram caçados um por um, logo que punham as cabeças de fora. Agarravam-nos e amordaçavam-nos, para que os gritos não avisassem os outros. Tão bem feito saiu aquele servicinho que Peter Pan, lá dentro, de nada desconfiou. Ficou certo de que a meninada já ia a caminho de Londres, muito em paz, conduzido pela bola de fogo. Peter Pan estava profundamente triste. Súbito, lançou-se à cama com o cara escondido nas mãos. Dizem que chorou, mas não há certeza disso. Ele então não chorava? Perguntou Narizinho. Não, nunca chorou, salvo talvez nesse dia, mas não há certeza. Peter Pan considerava o choro como coisa própria de mulher. Eu queria esfregar cebola nos olhos dele para ver se chorava ou não, disse Emília. Já notei que cebola comove mais as gentes do que a história mais triste que possa haver. E depois? Depois deixou-se ficar na cama, com a cara escondida no travesseiro. Enquanto isso, o Capitão Gancho, lá em cima, apacientava-se com a demora dele. Havia apanhado todos os meninos, menos justamente o principal. Querem ver que ainda dessa vez o raio do tal menino me escapa? Murmurou consigo. Por fim, vendo que Peter Pan não saía mesmo, o chefe dos piratas pensou para ver se lhe ocorria uma ideia que valesse a pena. Estudou a situação. Entrar pelo oco, impossível. As aberturas eram muito estreitas para um cavalão da sua marca. Porta parecia arrombada? Não existia. Que fazer? O Capitão Gancho coçava a cabeça indeciso. Lembrou-se de espiar pela chaminé. Dava jeito.
viu o menino estirado na cama, num caixão à sua cabeceira. O vidro de remédio que o Andy pusera ali. Já sei, exclamou o bandido, iluminado por uma ideia infernal. Derramemos umas gotas de veneno naquele vidro e pronto. Ótima lembrança. Assim fez. Por meio de um canudinho enfiado pela chaminé, achou o jeito de pingar dentro do vidro de remédio, que estava desarrolhado, 6 gotas do pior veneno que existe. Em seguida, retirou-se, tomando o caminho do seu navio, muito contente da vida, a esfregar as mãos. Como? Inquiriu Emília. Se ele só tinha uma, como poderia esfregar as mãos? Isso é modo de falar, explicou Dona Benta, quando queremos dizer que fulano saiu muito contente. Costumava usar dessas expressões, esfregar as mãos, ainda que o tal fulano nem mãos tenha. São modos de dizer. Continue, vovó. Não perca tempo com esta encrenqueira. Pois é, o Capitão Gancho envenenou o remédio de Peter Pan e lá foi para o seu navio, muito contente da vida. Foi certo de que o menino tomaria o remédio e morreria a pior das mortes. Peter Pan, sozinho na caverna subterrânea, não conseguia dormir. Pensamentos tristes esvoaçavam pela sua cabeça, como morcegos. Fechava os olhos com toda a força, contava até 1000 e nada de o sono chegar. De repente, viu uma claridade. Era a fada Sininho que chegava, mas tão aflita que vinha atrapalhando os trim-trim-trins todos. Que há, Sininho? Perguntou ele, erguendo-se da cama. A bola de fogo narrou a grande desgraça acontecida aos meninos, que estavam naquele momento encerrados no escuro e sujíssimo porão do navio dos piratas. Peter Pan, num pulo de tigre, correu ao rebolo para amolar suas armas. Deixou a espada que nem navalha e fez no seu punhal de guerra uma ponta fina como a das agulhas. Estava ocupado nisso quando notou que a bola de fogo principiava a empalidecer. Assustou-se. Que é que você tem, Sininho? Perguntou ele, inquieto. E quase nem pôde ouvir a resposta, de fracos que soavam os tlins-tlins da pequena fada. Sininho estava morrendo. Percebera que o remédio de Peter Pan tinha sido envenenado e o bebera, com a ideia de o salvar. Sacrificara-se por ele, a coitadinha. Por quê? Não entendo, disse Narizinho. Sininho havia refletido que se o avisasse de que o remédio estava envenenado, Peter Pan não acreditaria, supondo que Sininho não queria que ele bebesse o remédio só para ter sido preparado por Wendy. Resolveu então beber o remédio antes que ele o tomasse. Ao ver que a sua querida fada ia morrer, Peter Pan sentiu uma dor infinita. Perder Sininho era pior do que perder a própria vida. Precisava salvá-la, custasse o que custasse. Mas como? Peter Pan franziu a testa com toda a força e teve imediatamente uma grande ideia. Subiu pelo oco e lá fora trepou a árvore mais alta. E bem de cima gritou para o mundo com toda a força dos pulmões: quem acreditar em fadas, que bata palmas até não poder mais! E esse é o único meio de salvar a minha querida Sininho. Tão sincero e sentido foi aquele grito que todas as crianças da terra ouviram, e milhões de palmas ressoaram pelo mundo afora, uma barulhada de atordoar a gente. E o resultado? Perguntou Narizinho ansiosa. Foi ótimo, um verdadeiro milagre. A luz de Sininho começou a brilhar de novo e os trin-trin-trins tornaram-se ainda mais fortes do que antes. Sininho estava salva. Assim que viu completamente boa, Peter Pan deu o maior suspiro de alívio de toda a sua vida. Agora, toca salvar os outros, disse ele, e tomando as armas afiadíssimas, lá se foi em companhia de Sininho ao encontro dos piratas raptores. E depois? Indagou Pedrinho. Depois, cama. Já são 9 horas, para a cama todos. Amanhã veremos o que aconteceu. Pedrinho danou.
É sempre assim. As histórias são sempre interrompidas nos pontos mais interessantes. Chega até a ser judiação. Uau! E agora, vocês sabem como salvar uma fada? Batendo palma. Batam palmas, crianças! Até o próximo capítulo.